algumas dúvidas e também tentar contribuir com vocês. Acredito que desde o início da graduação é isso, essa troca de conhecimento e contribuição. Acho que isso em toda a nossa vida profissional, né? E aí, de início, nós gostaríamos de saber de vocês quem são e a função de vocês no laboratório. A gente queria que vocês se apresentassem para a gente. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Já começaram a gravar a chamada? Pessoal da equipe? Começaram a gravar, né? Ok. Então, antes disso, queria só me apresentar, né? Sou Iago, sou do primeiro semestre e junto com os demais membros da equipe a gente vai explanar essa chamada com vocês. E aí agora a gente dá a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar e falar um pouco. Eu não tive o prazer de recebê-los na primeira semana, né, das aulas, mas a oportunidade aqui de conhecer parte da turma. Eu acredito que esteja aí misturado alunos de bacharelado e licenciatura. E aí depois oportuno se vocês também puderem dar uma palavrinha, né, sobre qual é o curso que estão fazendo, as expectativas em relação à geografia. Mas é a oportunidade da gente passar algumas informações, e aí eu pediria, antes realmente de apresentar, de maneira mais geral, o laboratório, era para pedir aqui a apresentação pessoal dos que estão, vamos dizer, representando o Legis aqui conosco, né, que é a Larissa, e o João Gabriel e o Eduardo. Então, se eles puderem fazer isso antes, aí depois fica mais confortável de eu colocar algumas coisas iniciais, porque eu estou imaginando que vocês não têm propriamente um roteiro de entrevista, mas uma apresentação geral e depois uma abertura para dúvidas, é isso? Então, tem algumas questões padrões já do trabalho, professor Christian. Ah, certo. Tem 5 eixos que a gente vai trabalhar e após a gente vai sanar as demais dúvidas com vocês. Porque cada um de nós é responsável por um momento, até porque, porventura, algum de nós não vai poder estar durante toda a chamada. E aí, certo, nesse primeiro momento, eu estou com vocês, e aí após outros membros vão estar também. E aí, nesse primeiro momento, eu fiquei responsável de trabalhar com vocês, a apresentação de vocês em si, né, nome, a função no laboratório, se é bolsista, se desenvolve pesquisa, basicamente, que é mais a apresentação. E aí, a próxima pessoa vai trabalhar outro eixo do laboratório. Entendi. Aí, acho que essa é a ideia. Cada um de nós, o Thiago já chegou, pode fazer uma rápida apresentação, e aí eu também faço, situo, né? Me situo dentro do laboratório, e aí abro para vocês irem organizando aí os eixos para a gente não prolongar muito, e garantirmos aqui que todo mundo tem outros afazeres. Mas é a oportunidade de deixar registrado e contribuir da melhor maneira possível com o trabalho aí que a Yara propôs. Aí, Larissa, se quiser começar. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim, dá para ouvir. Bom dia, meu nome é Larissa Araújo, acho que vocês me conheceram no recém-ingresso do PET, né? Atualmente eu sou bolsista do PET e estou no Legis como um voluntário no projeto do PIPE, né? Da Articulação de Estudos Colaborativos em Latinidades e Africanidades, e sou estudante de Geografia pela modalidade do bacharelado, estou no 5º semestre. E estou atuando nesse projeto no Legis juntamente com o João Gabriel. Como a Larissa falou, meu nome é João Gabriel, sou bolsista da Bolsa PIPE
que fala sobre africanidades e latinidades. Eduardo? Pronto. Eu me chamo Eduardo, atualmente estou no mestrado, né, pela Geografia, orientado pelo professor Christian e vinculado ao LEGES. Eu tive vinculado ao LEGES desde a graduação também. Eu fiz licenciatura em Geografia, né, e também fui bolsista do PET, assim como a Larissa é hoje. E eu me aproximei do LEGES devido a esse vínculo que eu tinha com o PET, né? E aí eu desenvolvi o TCC junto com o professor Christian, sobre patrimônio quilombola, e depois ingressei no mestrado e continuei vinculado ao laboratório, né? Em outra perspectiva agora. Que mais? Acho que é isso, né? Por enquanto. Passar a bola aí. Acho que o Tiago está aí na linha, se já puder se apresentar e apresentar o LEGES. Professor, tá sem Tá áudio? mutado, Tem Thiago. áudio. Opa. Pronto, estava na escada aqui, tô indo pro LEGES agora. Vamos lá. Estamos aqui no departamento, né? O Christian e eu. Vou ver se eu consigo, Christian, aqui virar a câmera. Será que dá? Senão eu mostro com a câmera que vocês estão me vendo agora, o LEGES, né? Mas meu nome é Tiago, né? Tiago Cavalcante. Vocês me conhecem, muitos são alunos de História do Pensamento Geográfico. Já estão enjoados da minha cara aí, de tanto me ver, desde o recém-ingresso. Né? E fui aluno aqui da UFC, tanto na graduação como no mestrado, como o Eduardo aí, está no mestrado também. E aí tive a oportunidade de fazer o doutorado fora, no local sobre o qual vocês vão falar, vez ou outra, né? Na graduação, que é a Unesp, lá de Rio Claro, uma cidadezinha gostosa do interior de São Paulo, tá bom? E aí estou no LEGES aqui com o professor Christian, né? Tanto eu como o Christian. Também vocês vão conhecer a professora Alexandra. A gente está aqui no LEGES. É Edvani, eu acho que um pouco menos, né, Christian? Mas também sempre fez parte aqui das coisas que acontecem no LEGES. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do LEGES, né? Normalmente a gente faz isso presencialmente, na primeira semana ainda. Mas aí o Eduardo me ajuda, né, Eduardo? A Larissa, o Christian. Desculpem aí o cansaço, mas porque eu estava subindo a escada, a gente fica na pressa, a gente fica meio... né? Eu fico já meio com falta de ar. Vamos lá. Então, dá para ver direitinho, né? Aqui o LEGES. Então, aqui, pessoal, é o LEGES, né? Vou dar mostrar mais o cenário de maneira geral para vocês, tá? Aqui vocês estão vendo na mesa central, a mesa onde os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, se reúnem, né? Conversam, é onde acontecem também os grupos de estudo, é bom vocês ficarem ligados à presença para aprofundarem aquilo que vocês aprendem nas disciplinas, tá bom? Né? Aqui vocês veem os armários. Nos armários tem material do LEGES, tem também alguns livros, né? Que podem ser consultados principalmente por aqueles que fazem parte do laboratório, certo? A gente com os temas que são trabalhados aqui no laboratório, né? Estudos geoeducacionais, literatura, cultura, religião. Então, nós temos esse espaço aqui com esses livros, com teses, dissertações e outros trabalhos também que podem ser consultados aqui no próprio laboratório ou por membros do LEGES. Aqui, como é que vocês chamam, Eduardo, aqui? Esse aí é o altarzinho. Esse espaço, né? Nós temos aqui provando aqui a diversidade, também a tolerância, né, Christian, religiosa vinculada aos temas
religiosa, mas também cultural, temática, vinculada às coisas, aos estudos que são feitos no LEG. Então, vocês têm aqui santos de todo tipo, né? Desde santos virtuais, santos pós-modernos, como esse aqui, como outros santos já típicos, né? Outras imagens típicas que dizem respeito a toda a cultura espiritual, religiosa, né? Virtual, certo? Principalmente no Brasil, né? No Brasil e no Ceará. Oi? Tiago, Agora tá dando a imagem está fechada. né? A imagem tá fechada? Não tá dando para ver a imagem, não? Não, Ah, eu tô vendo. agora sim. Só você, Christian, aí. Tá? Aqui para mim está chegando O que mais que a oscilando. gente pode Aparece mostrar? o outro e... Deve ser a internet, Christian, aí na UFC. Aqui na UFC que não é muito boa. Então, aqui também nós temos os computadores, né? Os computadores, os alunos também usam, fazem os seus trabalhos aqui, fazem as suas pesquisas, né? Então, a gente tem essa infraestrutura, digamos assim, que compõe o laboratório, né? Que vocês vão achar em todos os laboratórios e que vão caracterizar o cotidiano dos alunos de graduação, de pós-graduação, dos professores também que fazem parte do LEGES. Tá bom? Mais alguma coisa, Eduardo, Christian, que a gente pode somar aqui? Acho que lembrando aí, isso, vendo né? o espaço, só lembrei que acho que é importante falar também que esse armário de livros, né, existe uma catalogação para que as pessoas possam ver, né, se estão procurando algum livro, associado a alguma temática de interesse, existe uma lista que a gente pode depois compartilhar para ver se a consulta, principalmente quando as atividades presenciais voltarem, Sim, né, entendo. pode ser O feita a importante é consulta. vocês saberem. Sim. O importante é vocês saberem que os laboratórios, de forma geral, e o LEGES não é diferente, são muito dinâmicos, né? Sempre vocês vão encontrar aqui estudantes, alunos, certo? Conversando, é um ambiente legal, né? É importante colocar que laboratório nenhum é um espaço privado, né? Por mais que vocês façam parte de um ou de outro laboratório, vocês podem, logicamente, transitar por todos. Isso é importante a gente colocar. São espaços públicos, né? E a gente respeitando, logicamente, minimamente, as regras desses espaços, né? E as pessoas que também estão nesses espaços, é lógico que vocês são todos bem-vindos para participar do LEGES, tá bom? É isso, Christian. Christian, eu vou deixar a minha participação por aqui, tá? Vou agora colocar cadeiras na sala 1. Certo, coordenador tem dessas atividades também. Bom, gente, deixa eu só, então, dar continuidade aqui para fazer Um abraço a todos, tá? Obrigado, Christian. Abraço. Espero ter ajudado. Valeu, ajudou bastante. Valeu. A iniciativa que nós fizemos, pessoal, vocês que estão aí juntando, né, informações, imagens e tal, para esse trabalho, né, junto com a Yara, basicamente reunir assim, uma amostra rápida que eu concluo aqui, e depois dar o prosseguimento, né, ao que vocês tiverem para perguntar, e a gente esclarecer na sequência. É preciso primeiro desembaraçar uma coisa que a gente foi chamando assim com uma certa tranquilidade, que para nós é óbvio, mas para outros, né, que estão chegando, vocês estão com menos de um mês aí de atuação na própria geografia, e por que está se chamando LEGES para um laboratório que está relacionado ao ensino, está relacionado à cultura, já falou de religião, já falou de turismo, já falou de mídia, já falou de isso que está sendo mostrado, que está sendo visto. É a pergunta que eu faria se eu fosse o aluno Christian ingressando na turma de 2020.2, ingressando assim de maneira virtual, né? Por que nós estamos denominando desse jeito? Qual é a justificativa relacionada a isso?
eu não sei se isso estava embutido entre as perguntas, mas é bom que se esclareça que existe um processo histórico, da qual eu acho que eu sou o mais antigo, né? E aí posso rememorar isso. Como é que o LEGES se tornou LEGES? Né? Isso está demarcado há 14 anos atrás, em 2006, quando a antiga professora responsável pela estruturação, a montagem do laboratório para além de pesquisas relacionadas ao ensino, e, portanto, fazendo o papel que hoje é exercido muito bem pelo PIBID, muito bem pelas iniciativas ligadas ao próprio curso de licenciatura, que se reformulou em 2005. Essa professora chamada Ivane Tonini, hoje professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus, né, de Porto Alegre, ela esteve conosco aqui entre o ano de 2003, finalzinho, e o ano 2006, e ela estruturou uma forma de acolher no antigo laboratório de ensino, que em determinado momento passou a ser chamado de Laboratório de Educação Geográfica, mas a placa mantinha a ideia de ensino, uma perspectiva mais aberta à atividade do laboratório como base para uma pós-graduação. E uma pós-graduação ligada também a um curso de especialização em ensino de geografia, que, à época, estava sendo estruturado, começa a funcionar em 2005, e em 2007 se encerra, também com a saída dela. Eu ingresso no departamento em 2005 e passo a conviver com ela diretamente no laboratório, tendo em vista essa chegada de primeiros projetos de incorporação de monitores, de iniciação científica. E a dificuldade que estava existindo o laboratório de ensino visava o atendimento para estruturar as suas disciplinas, as suas atividades em projetos regulares ou em projetos diferenciados, mediante atuar na escola, mas não perder o vínculo com a faculdade. Até porque alguns já passavam para o curso de bacharelado pública e se continuar esses trabalhos. Quando há a saída da Ivane, porque volta ao Rio Grande do Sul, ela já era de lá, mas na Universidade Federal de Santa Maria, e depois volta por motivos familiares também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Basicamente, a partir de 2006, estou eu sozinho, com o pacote inteiro, para herdar esse processo. E aí o primeiro movimento, dado que eu também estava ingressando na pós-graduação no mesmo ano, 2006, era dizer, como é que nós vamos acolher aqui trabalhos e pesquisas que vão chegando relacionados aos temas culturais que eu estou desenvolvendo, que mantenha vínculos com a própria dinâmica de pesquisa, independentemente das atividades de ensino. E é nesse momento, junho de 2006, que o LEGE, e aí Laboratório de Estudo Geoeducacional, mais ampla do que propriamente ensino. Então, o termo geoeducação nasce da diferenciação do processo de ensino, porque o que envolve a questão da pesquisa na geografia acadêmica escolar, tendo em vista os processos educativos, não se resumem, não se restringem à atividade docente de ensinar os aspectos curriculares mais amplos, e existe mais fortemente aí a dinâmica cultural, que está relacionada a todos os outros valores de aprendizagem das experiências sociais que os grupos que estão dentro e fora da escola estão participando. Então, esses temas continuaram a ser acolhidos.
E o laboratório de estudos, à medida que vai passando o tempo, os aspectos simbólicos de estudos ligados à cultura vão ganhando força, porque a pós-graduação também se transforma do mestrado para o doutorado, se amplia esse núcleo, e só lá no ano de 2016 nós vamos acrescentar um S na palavra lege e formar lege e espaços simbólicos. Essa formulação, portanto, tem uma história recente, mas que para alguns aí em termos de idade, quando eu estou falando 15 anos contra os 17, 18, 19 anos de idade aí, é como se dissesse assim, está acontecendo isso quando vocês estão lá na sua primeira infância, né? Mas hoje vocês já vão conviver com e convivendo muito bem, obrigado, felizmente, com todas as outras iniciativas também educacionais, principalmente de projetos vinculados à residência pedagógica, como tivemos aqui há um tempo, né, até 2019, e mais, desde 2012, se não me engano, de iniciação à docência. Então, que o antigo Leges, ainda chamando o laboratório de ensino, fazia. E hoje nós temos uma vantagem, vamos dizer assim, com essa estrutura, de dar margem a temas que, assim como dos projetos aí do PIPE, né, como está colocado, que foi a investigação de pesquisa ao longo do próprio curso, né, para desenvolver novos TCCs. A pesquisa do Eduardo, né, o Thiago também trabalhou muito com santuários católicos e desenvolve hoje um estudo largo a respeito da Alexandra, né, de Oliveira, que é a professora que responde para a maior parte das pesquisas ligadas à agroecologia e discussões férteis e ampliadas sobre a cultura campesina e a educação do campo. Tem a participação das reflexões sobre currículo da Idvani, e a maior parte das vezes eu tenho trazido estudos ligados a patrimônio, vínculos de estudos sobre festas carnavalescas, festas ligadas à base religiosa, e as pesquisas em função das metodologias de ensino também, porque isso também reflete o meu mestrado. Então, o Leges é um caldeirão de temas ligados à geografia cultural, com interface com a educação e com um histórico acumulado de possibilidades para vocês também, na medida em que se interessem, conhecerem os grupos de estudos, como o Macromapas, que desenvolve a questão de mapeamento cognitivo, o Compare, que lida com patrimônio e representações do espaço. A gente se reúne quinzenalmente. Há iniciativas vinculantes aos trabalhos e aos projetos do Tiago, né, com geografia e literatura, com a Alexandra em relação à educação do campo e aspectos da vivência do campesinato, né, no Ceará, no interior do Nordeste, portanto, com os dois, né, com um grande filtro de estudos ligados a uma cultura sertaneja, né? Isso é representativo de iniciativas que a gente pode dizer assim, mas por que se chama laboratório? Tem alguma peça de teste experimental? As experiências, na verdade, são experiências da nossa prática de campo, vinculada aos temas de educação e cultura, que se desdobram hoje em reflexões, base de banco de dados, informações que, como disse o Eduardo, estão nos armários e estão na possibilidade da gente ir respondendo as perguntas a respeito dessas pesquisas. Eu gostaria que vocês, assim que terminasse, né, também para concluir isso aqui, visitasse o link, né, que eu mandei do Leges, abrisse cada um dos links da página e aí tomasse como isso a liberdade de, além
da conversa aqui, se quiser outros esclarecimentos, perguntasse a nós, nos devolvesse isso, para a gente esclarecer quando fosse necessário. Né? E aí fiquem à vontade agora para fazer aí a sequência dos questionamentos, né? Não sei qual é os eixos aí que a Yara passou para vocês. Então, meu muito obrigado, foi uma felicidade aí estar explanando e agradecendo também, né, os que se fizeram presentes, e também fiquem na liberdade, porque eu posso dar conta aqui, a não ser que vocês tenham também pergunta para eles, né? Quem estava puxando aí era o Iago, eu não sei se é ele que vai começar. Professor, você fez um ótimo resumo. Mas antes, só para deixar claro, já fez uma ótima introdução para a gente, tá falando sobre a história, porque era uma das dúvidas que a gente ia tirar no início. Então, tu já adiantou para a gente, isso é ótimo, tá? É que eu fiz de conta que eu era um aluno também, e eu perguntaria, mas por que raio de leges é isso? Por que esse nome complicado, no plural? Mas pode fiquem à vontade aí para perguntar. Bom dia, meu nome é Ranzmiller, eu estou cursando o primeiro semestre de Geografia e Licenciatura. A minha pergunta é sobre a história do LEDs, né? Mas o professor já deu um resumão aí, muito bom, aliás. Uhum. E a minha pergunta vai ser se o LEDs trabalha com o meio técnico e social juntos, né? Mas levando mais para o social. Em termos de formação nas áreas em que atuamos, se a gente lida com aspectos técnicos, é isso? Sim, sim. Com certeza. Tanto os aspectos metodológicos da estruturação de pesquisas, dominantemente qualitativas, elas necessitam desse amparo técnico, e dele faz parte um dos grupos que eu citei aí, do Macromapas, né? Que é esse trabalho intensivo com mapeamento cognitivo, para o qual, né, a gente também já tinha ontem conversado com o João Gabriel, a Larissa, sobre a possibilidade de, junto à turma da qual vocês fazem parte, com a Yara, estarem respondendo algumas perguntas sobre a possibilidade de um início de um trabalho de mini curso, né, que desenvolve essa interface técnica. Mas nessa parte técnica tem a ver também exercícios de grupos de estudos e de materiais que vão ficando no sentido de orientar qual é a melhor forma de proceder em relação a uma abordagem de entrevistas em campo, de observações junto a uma comunidade, de registros de materiais que muitas vezes a gente faz dominantemente de maneira acadêmica, e que para uma divulgação junto à comunidade, aquilo não serve para nada, porque aquilo tem uma função vinculada à academia, e aí aquilo não é inteligível, não é acessível ao grupo que nós estamos pesquisando. E aí você tem que modular isso para materiais mais fáceis, aceitáveis, né, na hora da compreensão. Então, essa preocupação é feita, e aí existe um trabalho, sim, de interface social, mas existe uma preocupação técnica. Daí a justificativa, mais uma vez, de reforçar que o termo laboratório tem a ver com essas duas frentes, né? Trabalhar forma e conteúdo o máximo coerentemente possível, né? Você respondi? Hansler, né? Respondeu sim. Obrigado, professor. Ranzmiller. Ranzmiller. E vai acostumando. E sobre o histórico, você tem alguma outra dúvida que queira saber de alguma outra? Não, o professor já falou, já deu um resumo bom para a gente. Certo. Mais informações desse resumo tá lá na página. E acho que é destacar que tem muito a ver com a história da pós-graduação, né? Ela também, na minha relação de atividade acadêmica, começa em 2006, e à medida que vai se desenvolvendo, ampliando a pós-graduação, mestrado e doutorado,
o LEGES vai sendo pressionado a ampliar o seu leque de temáticas. Eu acho que isso aí, outro site que vocês têm que visitar também é o da pós-graduação. Eu procurando aqui, deixo para vocês fazerem um rastreamento lá também. Oi, tem alguém me ouvindo? Oi, Sara. Tá normal. Oi, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Eu sou a Sara, curso Geografia no primeiro semestre, na modalidade bacharelado. E o senhor professor, primeiramente, né, fez um resumo excepcional sobre o que a gente queria saber. Então, muito obrigado. E agora minha pergunta vai aos bolsistas, né? A gente queria saber que vocês falassem sobre as experiências de vocês nos projetos, perguntar o que vocês têm achado, como foi esse primeiro contato com o laboratório, porque sempre tem uma história por trás do interesse, né? A gente não simplesmente vai lá, vê o laboratório e como se fosse uma coisa simples, você se interessa por aquele laboratório, se interessa sobre as pesquisas, e a gente queria saber como foi esse processo com vocês. O Eduardo é mais experiente, ele devia começar. Fazer as honras aí. É uma pergunta muito interessante, né, na verdade. E pro meu caso, né, já que é uma pergunta de muita subjetividade, quando eu entrei no curso, no ensino médio, eu vinha muito influenciado, assim, por aqueles documentários que a gente, daqueles canais de Discovery Channel, e eu vim parar na geografia muito mais por influência desse tipo de documentário audiovisual, né, que era uma perspectiva muito mais da geografia física do que da geografia dita humana, né. E aí quando eu entrei no curso desse logo no começo eu entrei no PET, assim, eu acho que no terceiro semestre, e aí também fiz a disciplina do professor Christian, né, que é oficina 2, para quem é da licenciatura. E foi uma disciplina que deu uma guinada, assim, por diversas questões e aspectos que a disciplina abordava, né? Sobre essa questão do patrimônio, sobre essa questão da cultura, né? Que permeia a nossa vida o tempo todo. O Hans Miller falou dessa questão do social, né? Essa cultura está permeada, esse aspecto cultural, né? Essa questão cultural está permeada na nossa vida em praticamente tudo que está ao nosso redor, né? Então começou por aí o meu interesse, né? Meio que deu essa virada e eu passei a pesquisar essa questão do patrimônio quilombola, né? Também por uma questão de proximidade que eu tinha, né, com uma comunidade quilombola no interior do estado. E aí foi acontecendo, né? Não teve um momento em que eu decidi me casar com o Legis, né? Foi acontecendo e foi dando certo e os grupos de estudo, né, foram fomentando muitas discussões, né? E uma coisa que eu acho que facilitou muito esse processo, né? Até uma outra orientadora do professor Christian falava sobre isso numa defesa que teve esses dias, que o professor dá muita impulsiona muito assim o crescimento da gente, enquanto estimula muito essa questão de que está ligada à imaginação, que está ligada à criatividade no que a gente está pesquisando. Isso tudo serviu muito de estímulo, assim, né? Tanto, não só pela temática, mas pela forma como o professor trabalha com os orientandos, né? E, claro, isso está permeado de subjetividade, né? Dentro do departamento existem vários alunos que têm uma dificuldade enorme enorme assim, né? De até mesmo entender algumas coisas que o professor aborda em aula. E aí vai de pessoa para pessoa mesmo, né? Esse tipo de questão. Aí, o que mais? Veio essa questão, terminei o TCC, né? E aí hoje estou nessa questão mais, troquei de temática, assim, estou
em um campo mais ligado à questão da cybercultura e mais ligado ao turismo. Mais uma vez dando um pouco de mudança, mas de certa forma ainda existe toda uma conexão, né, entre os temas. Acho que era isso, não era a pergunta. Se quiserem que eu complemente com mais alguma coisa, só falar. Aí passa a bola para o Gabriel e a Larissa. Eu comecei. Vai querer falar antes, Sara? Não, pode falar. Tá ótimo até agora. Eu comecei no Legis através do Pipe, só que como participante, não como bolsista. Eu e a Larissa. Isso no segundo semestre, que era a mesma temática, só que era com textos, coisas diferentes. Era uma forma diferente do que é agora. Era até o Kevin e a Lisandra que eram os bolsistas. O Kevin ainda faz parte do laboratório. Aí o segundo semestre todo foi participando, participando. Aí no terceiro, os meninos que participavam da bolsa tiveram que sair. E isso, a bolsa da Pipe, quer dizer, o projeto era vinculado era o Área Escola junto com o mapeamento cognitivo. Eram as duas coisas Eram duas bolsas diferentes, mas os meninos anexaram e fizeram no projeto só. Tanto o mapeamento cognitivo como o Área Escola. Aí nós participamos no segundo semestre. Aí no terceiro semestre os meninos conseguiram outra bolsa. Aí o professor Christian fez a proposta para a gente se nós continuaríamos na bolsa agora como bolsistas voluntários, para que a bolsa não acabasse no meio do ano, porque o nosso segundo semestre foi no primeiro semestre do ano e o terceiro era no segundo semestre. E com isso a gente ficou como bolsista voluntário. E no final do ano, no começo desse ano, veio a proposta de bolsa, uma remunerada e uma voluntária. Eu consegui a remunerada e a Larissa ficou comigo como voluntária. E aí nós fomos desenvolvendo. Nesse ano não ia ser em formato de apostila, eu acho, não seria só isso, só que por conta da pandemia ficou basicamente só a produção das apostilas, que depois eu vou botar o link para vocês verem. E foi isso, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Ou se vocês tiverem mais alguma dúvida. Minha vez agora? Então, como é que eu cheguei no Legis, né? Assim, desde já do ensino médio, eu sempre tive uma afinidade assim, mais pela área cultural e tudo, né? E aí, quando eu entrei na geografia, sem pensar duas vezes, eu quero o Legis. E aí, como o João falou, né, a gente começou a participar do projeto do PAP na época como ouvinte, né? E aí depois a gente teve a oportunidade de levar à frente, né, o mesmo projeto como voluntário, né? E agora a gente ele pegou a bolsa remunerada e eu a voluntária, e a gente está trabalhando junto no decorrer desse ano, né? E outra coisa também, como o Eduardo falou, o meu ingresso no Legis também foi através do PET, né, de um projeto que a gente tinha lá, que precisava estar vinculado a algum laboratório, e aí facilitou ainda mais minha inserção aqui. E eu acho que é isso. Uma coisa para complementar, vou botar aqui, que eu acho que eu esqueci de falar, essa questão da própria Macromapas, né, que foi um projeto que surgiu no meio desse caminho, né, bem mais recente assim do que o próprio Compare. Compare é um grupo de estudos, né, mas um pouco mais consolidado no laboratório, né, que é sobre a temática de patrimônio
representações, né, no espaço. E a Macromaps é uma iniciativa meio que... Acho que a tela está bugada, né? A Macromaps, né? Ela é um projeto que surgiu dentro do laboratório, que hoje está na ativa ainda, que ela gira em torno do mapeamento cognitivo, né? Que é digamos assim, uma metodologia de integrar, né, de certa forma, assim, conhecimentos, criando mapas do conhecimento, né? Mapas do que a mente humana tem como conhecimento, né? Facilitando assim a pesquisa, facilitando o ensino e tanto essa questão metodológica quanto de estudo, né? Sobre o uso e o desenvolvimento desses mapas, né? Enquanto instrumento de ensino, de aprendizagem, né? E quanto pesquisa também, né? Então é um grupo aí que já vem em atuação crescente, né? Tem alguns materiais já disponíveis no próprio site do LEGES, que o professor compartilhou aí com vocês no chat. E a gente também tem um Instagram, que eu vou colocar aqui no chat também. Pronto. E é um grupo que surgiu meio que como uma proposição a partir do professor, né? Mas que foi muito bem acolhido assim, por alguns bolsistas do programa, que já tinha mais proximidade assim, com o uso, com um interesse um pouco maior sobre essa temática específica, né, dos mapas. E é algo que vem sendo utilizado já há muito tempo em diversas pesquisas de orientandos do professor Christian, né? E algo que muito tempo que eu digo, há anos e anos atrás, né? E só agora tomou forma de grupo, assim, digamos assim, de certa forma, um grupo de pesquisa em torno desses mapas cognitivos, né? Dessa cartografia cognitiva, que não é uma cartografia do espaço, né? Do espaço físico, mas é uma cartografia do conhecimento humano. E aí é outro grupo que também vale a pena destacar, né? Dentro do laboratório, que a gente não pode deixar de falar, né? Já está fazendo parte do nosso cotidiano. E aí a gente vem buscando o quê? Otimizar, né, o uso, a construção desses mapas, entender cada vez mais, né, até pelo viés teórico, assim, mas principalmente pelo viés do uso, assim, nas práticas de pesquisa. E aí estimular o uso disso nas nossas pesquisas, né? Nas pesquisas dos bolsistas de graduação também. A Macromapas meio que funciona como um grupo que está associado ao PIPE, às outras bolsas que o professor também orienta, né? Então a gente forma meio que um ecossistema ali que a Macromapas está meio que dentro de cada uma dessas iniciativas que o próprio Gabriel e a Larissa fazem parte, né? Um exemplo. E aí tem vários outros bolsistas que também desenvolvem isso em paralelo. Então tá todos esses bolsistas juntos dentro da Macromapas, né? E existem alguns bolsistas também de mestrado, né? O Marcos Rocha, né? Que estão juntos nessa caminhada aí. Acho que agora com a equipe aí, já. Sara, Hans Miller, Sabrina. Oi, gente, obrigada. Sério, vocês estão ajudando muita gente com as informações. E agora eu queria só saber a parte de como faz para que novos integrantes possam se inserir no laboratório. Essa é uma das últimas dúvidas que a gente tem para questionar. A pergunta é geral ou vocês preferem que eu responda ou que alguém responda? Porque aí a experiência de cada um
é uma situação diferenciada, né? Pode explicar para a gente, aí eles podem depois adicionar de como foi a experiência deles nesse quesito, porque aí ficaria dinâmico para a gente. Tá, vamos lá. Pelos exemplos aqui, né, os outros não estão presentes, vocês podem ter em determinada atividade conhecido um outro bolsista ou voluntário no laboratório. Tem a ver com uma especificidade de outras inserções que vocês vão fazendo ao longo, principalmente do primeiro, segundo semestre, em relação a esse desenho, que acho que já foi auxiliado aí pelo relato do Eduardo. Existe um campo, né, da geografia que é muito amplo e que alguns querem, às vezes, recortar, né, e os agrupamentos de geografia geral, regional ou física, humana, ou ligado à parte técnica do geoprocessamento, ligado à parte técnica do ensino, vão demarcando campos de envolvimento, e é óbvio que se você está no bacharelado, na licenciatura, isso já vai sendo pré-estabelecido. A gente vem de um tempo aqui em que esse processo de demarcação da entrada no bacharelado ou licenciatura se dava na virada do primeiro para o segundo semestre. Todo mundo entrava num curso de geografia e depois ia escalonando as opções. E aí o determinante sempre foi, em termos de peso, até pelo número de vagas, o vínculo maior da oferta de trabalho ligado à licenciatura do que o bacharelado, nas quantidades gerais, né? E na situação específica, a possibilidade dessa mudança ser feito por exceção ao longo do curso, ou depois que você se formava numa, continuava, né, com mudança de modalidade para completar o que estava faltando ou para a formação do bacharelado ou da licenciatura. Então, nessa trajetória, a aproximação do laboratório também se dá com uma experiência ao longo de alguns meses, um semestre inteiro, um ano, de quais são as suas aptidões, de quais temas mais são representativos, né? Então, por exemplo, no caso do laboratório, eu posso ter uma aptidão para os estudos urbanos, uma aptidão vinculada aos aspectos climáticos de estudos na geografia. E aí alguém vai dizer, bom, mas aí tem o LAPU e tem um laboratório de clima e recursos hídricos. Do ponto de vista da objetividade dos estudos nessas áreas, é um predomínio que você busque esses laboratórios. Mas se essa aptidão tem a ver com a compreensão cultural de como o urbano ou de como o clima, na verdade, refletem na forma de organização cultural de uma determinada expressão social, comunitária, ou das manifestações culturais que têm a ver com isso, portanto, não é uma relação direta com esses objetos, mas uma relação de sentimentos, de valores, de subjetividade, o laboratório passa a ser um espaço capaz de contabilizar, vamos dizer, essas aptidões junto com outros participantes. Então, o que acontece de vez em quando, que não tem muitas vezes continuidade, porque, como vocês estão em formação, vocês podem ter mutações de interesses, e essas mutações ligadas também a experiências de algum tipo de incentivo numa disciplina, ou uma situação impactante de uma indignação repercutida por um noticiário, ou uma dinâmica de colaboração com outras iniciativas em parcerias da própria turma, ou de outras turmas na universidade. Existia uma espécie de grupo de estudo momentâneo, né, que podem ser equipes ampliadas dos projetos que a gente já tem, e que aí vocês vão aderir enquanto voluntários para acompanhar esse trabalho. Esse tipo de atividade, ela é descontínua, mas ela também é um momento de você ir da passagem entre entrar no laboratório ou já viver alguma coisa do laboratório e fazer a contribuição, como vocês disseram, de mão dupla, né?
ajudar em algum tipo de leitura de texto, socializar isso nos debates, harmonizar isso com uma atividade de extensão, para se ver experimentando uma adesão ao laboratório. Então, cada um dos que estão aqui estão numa fase, né, a Larissa, o João Gabriel, o Eduardo, mais avançada do que propriamente esse momento da adesão. Mas é um momento fundamental de que eu participei de alguma coisa e, tendo gostado daquilo que eu participei, eu vou ficando. E este vou ficando pode gerar depois diálogos em relação à concorrência para uma determinada bolsa, a uma atividade que vincule uma outra bolsa. No caso da Larissa, por exemplo, está no PET, mas sabe que tem que ter adesões de pesquisas que envolvam outros laboratórios. E aí percebe a possibilidade de fazer isso nesse vínculo duplo entre uma iniciativa que é de PET e uma iniciativa que é LEGES. Então, ninguém precisa ter uma fidelização absoluta, a não ser que seja uma exigência por alguma característica do projeto, do processo, do próprio orientador em relação a isso. Então, esse processo é de uma autoexperiência de aproximação, que pode ser com alguma coisa que já exista. Então, tem lá, reunião da Macromapas, ou uma iniciativa de um determinado minicurso. Eu vou, participo, e depois eu quero continuar aquilo com um debate, um aprofundamento de textos. E eu faço esse movimento. Ou em relação ao Compare, que hoje está muito mais vinculado à pós-graduação, mas os alunos, na hora que a gente passa o link, via o próprio laboratório, pode, na verdade, aderir. Tem gente que já esteve aqui em anos atrás, 2017, 2018, e que mantém um vínculo com o LEGES até hoje, de repente, entra em contato com alguma iniciativa. Aí a gente divulga alguma coisa lá e ele participa. Tem, inclusive, um estudante de Santa Catarina que acompanha as coisas do LEGES, porque esteve em 6 meses fazendo aqui um intercâmbio na UFC. Então, tudo isso que eu estou falando é de um movimento que tem a ver com protagonismo e iniciativa própria, mas tem a ver também com uma combinação coletiva. Nós já tivemos a recepção de outros grupos de estudantes que montaram grupos de estudo e se reuniam no laboratório. É claro que a gente está falando de uma situação pré-março de 2020, né? Porque agora a gente passou a falar do pós-março, e no pós-março tudo é virtual. Como é que vai funcionar isso de maneira virtual? Bom, se fosse só o ensino à distância, a gente talvez já teria mais tranquilidade para responder. Mas nós estamos numa grande e prolongada transição que nós não sabemos o quanto vai durar, mas que seria interessante vocês aproveitarem canais como esse que a própria Yara proporcionou para até estar sugerindo, né, situações de conhecimento, de visita, de intercâmbio, aproveitando essa transição também, que é da virada do ano, né, e saber se essa iniciativa que está sendo feita agora, no sentido de conhecer o laboratório, pode ter um segundo momento, no sentido de conversar com mais gente do laboratório, numa das atividades que estão programadas. Aí basta a troca de canais de acesso, tudo é link hoje, né? E essa possibilidade, porque realmente, fora os mais teimosos como eu, o Thiago, que vem aqui para tentar manter a casa em pé e ver se as coisas ainda não desabou o telhado, não desconectou tudo, a maioria está se protegendo, se guarnecendo, que é o que é necessário, mas para preparar terreno para um retorno, que muito provavelmente pode ser na transição de 2020.2 para 2021. E aí a gente não sabe se vai ser com as mesmas condições ou não, com outra oferta de bolsas ou não, com situações híbridas ainda ao longo de todo 2021. Essa é uma dúvida que paira, mas nós não podemos ficar esperando a decisão da dúvida. É preciso fazer como vocês estão fazendo agora por uma disciplina e depois fazer a mesma coisa com os outros. Então, tem o LEAT, tem as iniciativas do PIBID, tem as questões ligadas aos laboratórios de solo, do Lageplan, cada um dos outros que vocês vão depois intercambiar para poder
fazer com que essa experiência seja dominada por ações mais coletivas. Não pode ser uma coisa do eu só. Eu quero pesquisar isso porque é o meu grande interesse. Mas se não tiver grupo, se não tiver conciliação de equipe, você simplesmente não vai conseguir ir adiante em nada. E já vou dizendo, essa iniciativa do eu sozinho não procede. É preciso ter coletividades, mesmo grupos menores, e é preciso ter protagonismo. E aí, fazendo esse movimento de contato, nós estamos abertos aí a receber propostas e acolher nas propostas que a gente já está. Então, o que fazer? Amadurecer depois da disciplina, aí, esse relato, né? E vocês não ficarem, cada um de vocês, com a ideia de que a Yara tomou essa iniciativa só para cumprir uma coisa de metodologia científica. Terminou a disciplina ou terminou a etapa, esqueçam isso, porque vocês, na verdade, estão atrasando processos de amadurecimento que precisam ser agora até mais acelerados, né, em termos de experimentação. E vão, e visitem, entrem em contato, e passa e-mail, e pega o WhatsApp, e conversa, e pergunta novamente. Se não perturbar, não tem formação de profissional. Eu não conheço profissional que não perturbe. O profissional é feito para perturbar. Se ficar na sua, ali, tranquilão, você vai ficar tranquilão 70 anos. Mas isso não vai servir para nada do ponto de vista da formação. Não há qualidade que se prospere com essa tranquilidade, assim, porque ela é lida, né, pelos outros como preguiça, como má vontade. Eu estou tranquilo. Está tranquilo, mas não está fazendo nada. Então, não está contribuindo em nada, e aí o desempate entre você e qualquer um outro passa na frente. Essa situação, essa dica que a gente tem, e aí estamos abertos aí a ouvir iniciativas, propostas, nossas perguntas e assim por diante. Só complementar essa última fala do professor, que isso é tão marcante, essa questão de que você, dito em outras palavras, né, você tem que ir atrás de se integrar, de fazer as atividades, e quando vocês que estão chegando agora, né, no primeiro semestre, é uma perspectiva totalmente diferente que era no ensino médio, porque no ensino médio você recebe suas atividades do professor, você tem tudo nas mãos para executar. E aí quando você chega na universidade, é justamente meio que o inverso. Você tem um conjunto de atividades básicas, elementais que você tem que fazer, que são as disciplinas e passar nas disciplinas. Mas se você fizer só isso, se você fizer as disciplinas e... Eu lembro muito assim do presencial, né? Muito colega de turma fazer a disciplina e ia para casa e pronto. Foram pessoas que praticamente não construíram muito aprendizado, assim, muito aprendizado não, mas não desenvolveram assim o tanto que desenvolveu uma pessoa que participou ativamente de laboratórios, de PIBID, de PET, de outras iniciativas assim. O que eu quero dizer? É totalmente inverso. Você vai fazer meio que construção da sua carreira, de certa forma. Então, isso dito, nesse caso da pergunta de como entrar no laboratório do LEGES, não só para o caso do LEGES, mas para qualquer laboratório, é simplesmente indo atrás, né? Conversando com os professores, né? Os professores não mordem. Já conversei com vários professores já desenvolvi, por exemplo, artigo com a professora Alexandra, já desenvolvi trabalho com a professora Alexandra, que era a antiga tutora do PET, e todos são pessoas, assim, muito acessíveis. Você acaba chegando assim e pensa que o professor é um semideus que você... Para falar com ele, você tem que redigir uma carta e não é bem por aí. Você conversa com o professor, quero participar do laboratório, quero conhecer melhor, né? Porque vocês agora têm uma impressão mínima, assim. Vocês estão tendo a impressão inicial do que é o LES, mas na convivência que vai dar para entender como é de fato, né?
quando eu cheguei, quando eu cheguei na graduação, eu lembro que eu passei alguns meses aí tentando escolher um laboratório, e aí foi testando de um por um, né? Participando de reunião. Na época tinha reunião presencial, né? Geralmente tinha um dia da semana para ter reunião de cada laboratório. E aí eu fui conhecendo as pessoas, conversando, né, com os bolsistas. Gostei dessa temática aqui, essa proposta do laboratório, poderia me explicar melhor? Aí eu conversava com alguém do laboratório que era mais disponível para isso, né? Sempre tem algumas pessoas mais acessíveis em cada laboratório. E os mecanismos que tem, basicamente, são os grupos de estudo, né? Que agora acredito que os laboratórios estejam mantendo de forma remota. E basicamente isso. Os grupos de estudo e a convivência, assim. Porque tudo vai meio que surgir dessa conversa, né, desse diálogo com os professores e os outros bolsistas. Né? É isso que sustenta um laboratório de pesquisa. Né? São as coletividades. Não tem muito mistério, assim, não existe um rito de entrada, né, para participar de um laboratório. É claro que você não vai simplesmente chegar e botar o pé na mesa e pronto, faz parte. É todo um processo de diálogo e de aproximação. Mas é tranquilo, cara. Tem outros eixos de indagação? Não, acho que é isso. 5 pontos. Não, uma Pessoal daqui dúvida. tem mais alguma coisa para falar? Sim, só uma dúvida rápida. Como o laboratório enfrentou a pandemia, esse processo que aconteceu? Sabe? Como vocês conseguiram lidar com tudo isso? Bom, aí, de fato, quer dizer, nós não estudamos essa situação, e aí é possível já dizer de cara que desde março, ou antes, dentro do próprio ano, nós não tivemos em momento algum uma reunião geral de todos os bolsistas e professores do laboratório, propriamente durante esse período. O que nós fomos priorizando, e aí em articulação dos professores que estão mais interligados, as iniciativas que dariam continuidade tanto a projetos em rede, portanto, que envolvem pesquisadores fora da própria UFC, né, como o Eduardo já postou aí, da Rede Opala, da Rede de Turismo Religioso, de outros projetos vinculados às iniciativas de parcerias para publicações, e internamente dessas estruturas ligadas ao acompanhamento das bolsas, das iniciativas de grupos de estudo, como do Macromapas e do Compare, todos foram sendo reativados no caráter virtual, fazendo atividades semanais, fazendo atividades quinzenais, ou orientando de maneira mais nuclear. Porque o que nós constatamos é que ficava muito difícil a estruturação de uma atividade de planejamento do laboratório em termos gerais, tendo em vista que a gente não tinha uma indicação específica relacionada a essa retomada. Havia uma expectativa de que a pandemia fosse diminuir de intensidade na passagem do primeiro para o segundo semestre. Isso não se deu de maneira esperada, quer dizer, foi mais lenta, e a partir de outubro, novembro, começa a se fortalecer em termos de contaminações, e aí a discussão sobre o processo da vacina, a retomada do semestre. Então, o laboratório em si, todo ele, não se reuniu, mas as nucleações foram se reunindo e fazendo esse processo virtual acontecer, né? E é o que está se dando. É possível que a gente tenha, no início do ano, ou assim que estivermos liberados mais atentamente ou organizadamente para voltar,
tenha esse processo para ser feito com uma reunião geral, né? Agora, outros laboratórios tomaram iniciativa também de fazer essa continuidade de reuniões gerais. Não foi o nosso caso aqui. Então, é um específico, né? Das opções em função mesmo das características de cada grupo, de cada projeto no trabalho. E aí é interessante que vocês também atentem isso por comparação, porque não houve uma instrução também do departamento, numa regra geral, vocês têm que ter um planejamento de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano, para saber como é que vai conviver com a pandemia. Ninguém exigiu isso, não dava para exigir, né, porque há uma situação de improviso, de susto, de dificuldade com todos nós, e na hora que é feita a reunião do departamento é para resolver coisas que estavam para ser resolvidas ontem, né? A gente está com dificuldade de planejar mais, mesmo a curto e médio prazo. Tá? Só completando o que eu havia colocado, uma das coisas que eu chamo a atenção, é difícil a gente ir para qualquer protagonismo se a gente também não muda essa postura, né, da fase, né, de uma adolescência que hoje no mundo está sendo convidada a ser eterna, né? Estou lá eu com os meus 55 para 56 anos, o que eu vou reparando é que se eu quiser, com essa idade, ser tão adolescente quanto vocês foram ou ainda estão sendo, aí é no direito de cada um. Há pouco tempo, eu nunca tive tanto direito e não foi a condição nem do meu pai, nem do meu avô. Então, o que eu estou chamando de adolescência? A gente ficar no mundo de dúvidas e de conflitos a largo prazo, e, enquanto isso, não tomar decisões. Então, a gente, por exemplo, vê governos, né, mesmo na escala nacional, que são governos adolescentes, né, brigas assim homéricas, coisas da irresponsabilidade total. Então, alguém não toma uma decisão e diz que é para ser tomada por um outro, e esse outro é como se, não, vai cobrar do outro, vai cobrar do irmão mais velho, vai cobrar do irmão mais novo, do vizinho, e aí a responsabilidade não é minha. É uma situação que também aparece na hora de organizar essas iniciativas de se aproximar das pesquisas, dos trabalhos. Então, uma dica, se vocês realmente querem fazer nessa virada de ano uma escolha, uma aproximação, já façam isso com um cartão de visita. E o cartão de visita vocês deixaram de ser alunos do médio. Hoje são alunos de um curso superior. Ainda que alguém vá fazer, lá no mês de janeiro, pode ter o caso aqui. Eu me registrei e ainda não sei se eu quero isso não, em geografia. Eu quero fazer outro Enem. Ou eu quero fazer o Enem vai ser virtual. Estão dizendo aí. A gente não tem organização nenhuma por enquanto. Então, é evidência de uma certa adolescência rebelde que existe também no governo, né? E no Ministério da Educação nem se fala. Esse aí é a central da adolescência. O menino Milton Ribeiro é uma molecagem sem fim. Então, não tem fim, né, o que é feito. Mas digamos que alguém queira mudar. Mas enquanto não muda, vocês já estão há 3 semanas dentro de um curso superior. Então, seria interessante, eu coloquei lá no chat, um vínculo de um cartão, alguns dizem assim, cartão postal, vou melhorar a minha imagem no Instagram, vou melhorar a minha imagem no Facebook, vou bater mais uma foto, né, do último penteado que eu fiz para o bailão da semana passada. Muito bem, esse cartão de visita aí, eu também posso fazer. Ponho óculos, tiro o óculos, ponho chapéu, raspo a cabeça. Isso é bacana. Só que do ponto de vista profissional, não quer dizer nada. O que quer dizer é vocês entrarem naquele primeiro link que faz um cadastramento ali de alguma coisa que qualquer bolsa exige dentro da própria universidade, que é o vínculo do cadastro Lattes. E o que é essa plataforma? É uma plataforma que a Yara deve falar ainda com vocês, que reúne todos os pesquisadores em escala nacional, não interessa se acabaram de chegar na universidade, ou se já são os mais premiados pesquisadores, alguns até falecidos, que vocês vão encontrar lá o vínculo. A partir do momento que vocês façam o cadastro,
vocês também podem buscar o currículo dos outros pesquisadores. E aí uma forma interessante de conhecer o departamento é saber como é que cada um dos nossos professores aqui no departamento se apresenta. Aí, professor, aquilo é cansativo, porque não tem as fotos do senhor no cavalgando, ou na casa de campo, ou do professor X na praia, ou numa banda de rock. Tem lá um monte de informações sobre o histórico de vida acadêmica, sobre as produções de pesquisa, e muito provavelmente eu não tenho nada daquilo para colocar lá. Sim, mas a partir do momento que você vai participando de grupo de estudo, que vai fazendo disciplinas, que vai se envolvendo em projetos, você vai colocando isso enquanto informações lá. E é essas informações que vai mostrar para quem você apresentar que você está vinculado numa certa coerência com aquele processo todo no qual você está buscando. Então, fazer isso não vai gerar maiores dores, vocês não precisam ficar divulgando os seus currículos Lattes, mas pode ter certeza, assim que vocês forem buscar um laboratório, porque existe uma vaga dentro de uma bolsa, e um professor disse para vocês assim, olha, tem uma vaga, eu vou chamar para uma entrevista aqui, esses 5 que vão se apresentar. Você tem um histórico acadêmico, você está tirando boas notas na disciplina, você já tem uma organização de estudo, você já está participando de projeto. Uma coisa que o professor faz e não fala é dizer assim, eu vou lá saber se a Sara, ou se o Yuri, ou se a Sabrina tem currículo Lattes já. Porque se ele tiver, já é sinal de que ele mesmo está realmente envolvido nesse processo. Aí ele entra, e aí não encontra lá um nome, né? Hans Miller Ferreira, não encontrei. Sinal de que ele só está dizendo que está interessado. Ele tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, mas não tem Lattes. Sinal de que não tá ainda no processo. Pode ser até que você consiga, a bolsa consiga, mas isso não é estímulo, do ponto de vista do protagonismo. Eu não fiz o trabalho de casa. Eu quis ir à praia e vestir um paletó, né? Quis ir para o baile do sábado à noite e vestir um pijama. Claro que tem os bailes de sábado à noite que também usam pijama, mas o problema é que a roupa não está compatível com aquele local que você está destinando. Então, peguem essa informação, percebam que o Leges, por isso que eu falei, se desenvolveu à medida que se aproximou das lógicas de pós-graduação, e são lógicas de pesquisa, lógicas de busca e construção do conhecimento, sem o qual a gente não tem como evoluir, avançar e promover, né, estimular que vocês façam mais do que aquilo que vocês já fizeram, e foi extremamente meritoso para chegar até aqui. Mas podem fazer muito mais, né? E aí eu acho que é importante deixar registrado aí e vocês depois levarem esse registro, olha, façam lá uma força-tarefa, não estão ouvindo falar da força-tarefa da Lava Jato? Façam uma força-tarefa da Lava Jato para abandonar a vida de ensino médio, de ensino fundamental, e a Lava Jato aqui precisa registrar novos pesquisadores no currículo Lattes. E se eu desistir? É a mesma coisa, apaga tudo, quer vender cebola ou dirigir caminhão depois, nunca mais quer faculdade? Apaga, não precisa. Ele pode ser desfeito. Agora, se vai fazer uma trajetória acadêmica e depois que está pegando o canudo, é vergonhoso. Eu pergunto ao sujeito, você tem Lattes? E ele diz assim, não. Eu não sei o que você fez, então, na faculdade. Deve ter feito um curso do tipo outro adolescente, né, no Ministério da Educação, com selo Decotelli, que eu acho que foi o melhor ministro da educação que tivemos até agora. 5 dias, o suficiente para mostrar um serviço que era melhor. Vocês já até ultrapassaram, né, na geografia, estão já há 3 semanas, né? Gostaria que ficasse mais. É nisso que a gente está incentivando. Então, gente, era isso, para fazer a amostragem. Deixa aí os registros. Eu não sei como é que vai ser o trabalho. Quando é que vocês vão se reunir para apresentar as equipes?
Dia 15 de janeiro, eu acho. 15 de janeiro. A gente vai apresentar o pitch. Certo. E já teve equipe que fez com outros laboratórios? Não sei, o pessoal deve estar se organizando ainda. Tá. Então vai lá. As equipes. A aula é hoje? É hoje. É hoje, tá. Então já tá. chega lá na aula e diz, olha, vocês estão aí parados, a gente já fez a nossa. Vamos correr atrás. Está certo, Tá, valeu, professor. Foi um prazer, qualquer coisa é só entrar em contato aí. Muito obrigado, assim mesmo. Foi muito importante a fala de vocês, do professor, de todos vocês. Tá certo. Ficamos à disposição se houver outra necessidade aí específica ou alguma coisa a esclarecer. Tá, gente? Boa sorte aí, todos que permaneceram, os outros tiveram que sair, né? Nós aqui agradecemos. Agora, para encerrar, eu vou só fazer uma breve apresentação do que é o PIPE, no caso, o Arescola. Opa, ainda tem isso? Tem, vai ser rápido. Tá certo. Dá tempo aí? Porque o pessoal aqui já está. Dá tempo sim, pode apresentar. Tá, perfeito. Vocês estão vendo? Dá para ver. O Arescola é a articulação de estudos colaborativos em latinidades e africanidades, que é a bolsa PIPE vinculada ao LEGES. Uma breve apresentação, né? O projeto Articulação de Estudos Colaborativos em Latinidades e Africanidades surgiu a partir do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência PIPE no ano de 2009, e posteriormente tornou-se um grupo de estudos vinculado à Macromaps, startup do Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos LEGES, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. O Arescola é coordenado pelo Christian, né? Pelo professor Christian, e os atuais bolsistas, como a gente já tinha falado, sou eu e a Larissa. Os objetivos da Arescola, o principal é acolher os alunos recém-ingressantes no curso de Geografia, proporcionando aos mesmos uma visão sobre o vasto leque temático da geografia, tanto nas áreas da geografia física quanto na humana e educacionais. O Arescola atua com incentivo de acesso às temáticas relacionadas às realidades dos países africanos e latino-americanos, aguçando o olhar geográfico dos participantes e instigando os debates acadêmicos acerca das muitas realidades paralelas às vivências no Brasil. O estudo em latinidades desse ano, de 2020, as temáticas que foram as temáticas escolhidas para serem debatidas esse ano foram baseadas em questões da educação, desigualdade social e aspectos físicos dos países latino-americanos selecionados, que eu acho que foi uma cerca de 12 a 14 países. Este foi um mapa que a gente fez depois que a gente terminou de fazer a apostila. E deixa eu ver aqui se alguém está falando alguma coisa. Foi a Larissa. E aí, no caso das africanidades, né, dos estudos em africanidades, basearam-se em questões pertinentes relacionadas à educação, desigualdades sociais e políticas e aspectos físicos dos países do continente africano. E esse também foi o mapa que a gente fez após a realização das apostilas. E esse aqui foram os resultados referentes ao ano de 2019, que ainda era quando era vinculado ao projeto de mapeamento cognitivo. Aí eu queria pedir um favor a vocês, que vocês disponibilizassem no grupo do WhatsApp de vocês, da turma de vocês, que eu acho que vocês devem ter, o link do formulário, que vocês peçam para o pessoal da turma de vocês responder, por favor. Tudo bem, a gente manda sim. Tá, eu acho que era isso. Larissa, tem alguma coisa para falar?
Não, estou contemplada. Então, se vocês não tiverem mais alguma dúvida, eu acho que acabamos por aqui. Só um esclarecimento, João, você conseguiu o contato com a Yara para reforçar isso lá? Sim, eu falei com ela hoje. Aí ela disse que ia pedir para um dos meninos falarem comigo, que eu acho que foi a Sara. Aí disponibilizou o link aqui e eu acho que eu vou disponibilizar o link à Yara também de novo. Tá, mas não na aula. Não dá para entrar lá na aula dela. Eu não falei com ela de entrar na aula. A aula dela, se eu não me engano, é amanhã, é de terça e quinta. Eu vou ver se eu... Vocês confirmam isso? É amanhã, Yuri, Sara? Que dia é a aula da Yara? A aula da Yara é na quinta. Quinta à tarde? Quinta à tarde, das 14 horas às 15, por aí. E você tem aula, João? Às 14 horas? De quem? Da Alexandra. Tudo bem. Deixa que eu vou fazer as intervenções. Agradeço. Sim, porque aí era só o pedido, porque fica mais fácil de reforçar se você der uma passagem lá para apresentar do que se trata e pedir, né? A adesão. Porque colocar o link durante a aula funciona mais do que simplesmente mandar. E aí tem a ver com a questão da adesão ao projeto. Tá bom? Mas é isso, gente. Era só para reforçar. Agradeço aí vocês dois, a dupla que representou muito bem aqui uma das iniciativas do Legis, e qualquer outra coisa que vocês precisarem, estamos às ordens. Aí só Sara, né? Que se quiser passar o e-mail, passar os meus contatos para o restante da equipe, fique à vontade. Sim, professor, já passei, na verdade. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Tá bom. Tchau. Tchau. Boa sorte aí no curso. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, muito obrigada.